Fala, Águia, tudo bem com você? Vem comigo, função do segundo grau. E aí, está com dificuldade ou ainda não estudou ou está querendo revisar? Vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como se trabalha a função do segundo grau. Beleza? Meu nome é José Carlos, sou professor de matemática e espero que você já chegue deixando aquele like, compartilhando com seus amigos, ativando o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo novo do canal e você vai me ajudar muito com certeza. Beleza? Então vamos lá. Para você ter ideia, para você não esquecer, temos que as funções polinomiais do segundo grau são todas aquelas funções escritas da seguinte forma. Que forma? Escritas na forma de ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. E em relação ao gráfico, o que é que nós temos? Nós temos um gráfico côncavo para baixo ou um gráfico côncavo para cima. Vamos só voltar aqui rapidinho, comparar a função do primeiro com a função do segundo grau. Na função do primeiro grau, você deve ter visto o vídeo aí sobre função do primeiro grau, é o seguinte, eu tenho mais ax, aqui eu tenho mais ax ao quadrado, porque nós estamos falando da função do segundo grau. Então é o seguinte, na função do primeiro grau, a reta é uma reta crescente. Na função do segundo grau, se o a for positivo, nós temos um gráfico que? O gráfico côncavo para cima. Nós podemos falar aqui que o a é maior do que zero, côncavo para cima. Se o a é maior do que zero, côncavo para cima. Se o a for menor do que zero, o que acontece? A menor do que zero, o gráfico é côncavo para baixo. Na função do primeiro grau, o que nós tínhamos? Uma função decrescente. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Nós temos aqui a função completa de segundo grau para que só ocorre quando o a for diferente de zero. Então é o seguinte, no gráfico da função de segundo grau, tem algumas particularidades que você precisa ficar atento. Como assim, professor? Uma delas é o seguinte, é a interseção das raízes com o eixo x. São as raízes. Esses dois pontos vermelhinhos que eu marquei aqui ou aqui, são as raízes, tá bem? Vou escrever aqui, raiz. Beleza? Aqui também são as raízes. Então, uma raiz para cada lado. Raiz. Raiz da função. Aí é o seguinte, esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de máximo, o valor máximo da função. Será ponto de máximo quando for o x do vértice, o vértice da parábola, tá bem? O x do vértice menos b sobre 2a, ele é chamado de ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá bem? Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nesse caso aqui, ponto de mínimo é o x, valor mínimo, vou voltar lá, perdão. Aí é o seguinte, quando nós voltarmos nesse v aqui novamente, o vértice ele tem dois valores, ele tem um x e tem um y. O y do vértice, ele é menos delta sobre 4a, ele é definido como valor máximo ou valor mínimo da função. Então, esse cara aqui é chamado de valor máximo. Ou seja, ponto de máximo e valor máximo. Ponto de mínimo, no segundo caso aqui, e valor mínimo. Beleza até aí? Tranquilo? Tem um outro detalhe que nós precisamos ficar atentos aqui. Qual o detalhe, professor? Eu falei lá no vídeo de função do primeiro grau, se você não viu ainda, dá uma olhadinha aí, vai ser interessante. Esse c aqui é o valor independente, correto? O valor independente da função é mais c ou menos c. Se a função estiver tocando o gráfico num eixo y na parte negativa, vai ser menos c, correto? Isso aqui é o ponto de interseção do gráfico, vou colocar assim, ó, interseção com o eixo y. E ele é igual a quem? Ele é igual a mais c ou menos c. Nesse caso aqui, ele é igual a menos c. E no caso de cá, também vai ser menos c. Esse ponto aqui é o menos c, a interseção do gráfico com o eixo y. Ah, professor, vai ser sempre negativo? Não, não vai ser sempre negativo. Às vezes pode ser positivo e às vezes pode ser negativo.
Beleza até aí? Então, o que você precisa lembrar da função de segundo grau? Você precisa lembrar da interseção com o eixo x, que são as raízes, do vértice da parábola, que é o x do vértice e o y do vértice, beleza? E você precisa lembrar também da interseção do gráfico com o eixo y, que é o c, que é o valor independente. E ele ocorre quando você fizer x igual a zero aqui, x igual a zero aqui, ou seja, quando você calcular o f de zero, vai sobrar o c. Beleza? Vamos lá treinar um pouquinho. Então, só deixei aqui definidinho para facilitar, beleza? Acabei explicando lá. Nós temos aqui ponto de mínimo, x do vértice, valor mínimo, que é o y do vértice, valor máximo, quando a concavidade está para baixo, ou seja, a menor do que zero, e nesse caso aqui, a maior do que zero. Beleza? Aqui o y do vértice é valor máximo e o x do vértice é ponto de máximo. Gente, você tem que ficar muito atento com esses detalhes. Ponto de máximo e valor máximo. Isso é o que mais cai em prova. Tá beleza? Então está estudando qualquer prova para concurso, Enem, vestibulares em geral e por aí vai. Fique atento com esse lance de valor máximo e ponto máximo. Beleza? Vamos lá. Dada a função h de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 18t mais 9. Primeira coisa que nós temos aqui, ó. O C é esse cara aqui, não é isso que eu falei com você? O 9. Olha aqui no nosso gráfico. O nosso gráfico está tocando mais ou menos no 9. Tá bem? Está tocando o eixo Y mais ou menos no 9. Por construção aqui pode ter algum errinho. Mas então aqui é o nosso C que intercepta o eixo Y da nossa função no ponto 9. O A é menos 2. Se o A é igual a menos 2, o que acontece? Ele é menor do que zero. Concavidade está para baixo. Então, essa função aqui, ela possui o quê? Ela possui valor máximo e ponto de máximo. Tá bem? Ó, ponto de máximo e valor máximo. Tá beleza? Ah, professor, então eu já tenho os valores. Entre 4 e 5 é 4,5. Aqui está no 50 e 50. Não fique esperto. Não é isso. Fique esperto. Por quê? Você precisa necessariamente aplicar a fórmula do x do vértice e do y do vértice. Por quê? Quando você tiver uma prova, não confie em desenho. O desenho pode estar fora de escala para te confundir. Tá bem? Então é o seguinte, vamos fazer os cálculos aqui e verificar o que vai acontecer. Então é o seguinte, encontre o ponto de máximo e o valor máximo. Como que eu vou resolver isso? Para encontrar o ponto de máximo, eu falei com você que o ponto de máximo é quem? Ponto de máximo é o x do vértice, não é isso? Quem é o x do vértice de uma função? X do vértice de uma função, nós vimos lá, que é menos b sobre 2a. Não foi isso que nós vimos lá? Menos b sobre 2a, vamos voltar lá rapidinho. Tá aqui, ó, menos b sobre 2a, só para você recapitular. Então é o seguinte, o que eu vou fazer nessa função aqui? Vou tirar os valores aqui. Então é o seguinte, menos b, o b é 18, então vai ficar menos 18 sobre quem? Perdão, sobre 2a. Quem é a? O a é 2 vezes menos 2, o a é menos 2. Aqui tem um erro, eu fiz de propósito. Por que eu fiz de propósito? O B, perdão, não tem erro, eu confundi. O B é 18. Como é menos B, então fica menos 18. 2A fica 2 vezes menos 2, vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar menos 18 sobre menos 4. Menos 18 sobre menos 4 vai dar 4,5. 4,5 positivo. Então é o seguinte, o que nós temos ali? Ponto de máximo é menos 4,5. E quem vai ser? Vamos voltar lá para ver se está batendo. Ó. Ponto de máximo, 4,5 positivo. Então, está batendo. Se você tivesse chutado aqui, você teria chegado. Só que nós estamos falando de uma questão discursiva. Se nós estamos falando de uma questão discursiva, você precisa necessariamente fazer o quê? Você precisa fazer os cálculos. Você não pode chutar, a não ser que seja uma prova fechada. Valor máximo. Ah, professor, mas eu não entendi ainda por que é valor máximo e não valor mínimo. É valor máximo porque o gráfico está côncavo para baixo. É o maior valor
que a função pode assumir. Então, valor máximo. No valor máximo, nós precisamos encontrar o y do vértice. E quem é o y do vértice? Nós vimos que é menos delta sobre quem? Sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer aqui é encontrar o delta. Quem é delta? Você lembra de quem é delta? Lembra? Vagamente? Se você lembra vagamente, você precisa estudar um pouquinho mais para você lembrar disso. Delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4AC. Então, nós vamos fazer os cálculos aqui. Delta é igual a quem? B ao quadrado. Quem é B? B é 18. Então, é 18 ao quadrado menos 4. O A vale menos 2, está aqui em cima. O A vale menos 2. Vezes o C, que vale mais 9. Ah, por que o C vale mais 9, professor? O C está aqui em cima da função. É o C da função. C mais 9. Beleza? Vamos fazer o seguinte. 18 ao quadrado dá 324. Então, vai ficar delta é igual a 324 menos, vamos fazer as contas ali. O que nós temos aqui? Menos com mais. Menos vezes menos dá mais. Vezes mais dá mais. Então, vai ter 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Então, vai ficar mais, ao invés de menos, vai ficar mais 72. Então, delta vai ser 324 com 72, vai dar exatamente 396. Porque 24 com 2 dá 26. 300 com 26, 300 com 70, 326 com 70, 396. Então, delta 396. Agora sim, agora nós vamos tirar o y do vértice. Quem é o y do vértice? Vamos recapitular. Menos delta sobre 4a. Se é menos delta sobre 4a, vamos fazer aqui para facilitar a sua solução, menos delta sobre 4a. Isso aqui, por sua vez, vai ser menos delta, vai ser menos 396 sobre 4 vezes quem? Quem é o a? Recapitulando, menos 2, então vai ficar 4 vezes menos 2, que vai dar quanto? Isso aqui vai ficar menos 396 em cima, sobre 4 vezes 2, 8, dividido por menos 8. 396 dividido por menos 8. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar que y do vértice é igual a mais quem? Se fosse 400 dividido por 8, daria quanto? 400 dividido por 8 daria 50. Como é 396, está faltando 4. 4 é metade de 8. Então, isso aqui vai dar 49,5. Percebeu o que eu fiz? Se não percebeu, se tem alguma dúvida, deixe nos comentários, beleza? Se gostou, pessoal, compartilhe com seus amigos, vai ajudar muito, tá legal? Beleza? Show de bola! Então é o seguinte, e aí, gostou? Se gostou, deixa aquele like, aquele abraço, fique com Deus, tchau, tchau!